Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto, trazendo aqui para vocês agora a segunda parte daquela sequência de análises técnicas das principais redes, né? E conforme eu falei para vocês, estou fazendo todos esses vídeos totalmente isento, tá? De forma que não tem como o que tiver que falar será falado a verdade, né? Não tem como a gente fugir à verdade. A imparcialidade, né, é que poderia atrapalhar aqui o vídeo, mas eu vou tentar ser o mais parcial possível para que você que investe na própria Ethereum entenda, né, essa análise, tá bom? Eu falei para vocês que esse vídeo seria um pouco mais comprido do que o de ontem, porque a Ethereum ela tem muita ramificação, muito detalhe, ela é uma rede muito complexa, tá? E com isso eu fui juntando algumas informações. Tem alguns vídeos também para a gente ver, para você fazer os comparativos e uma análise no decorrer, né, muito interessante com relação ao porquê que ela está sendo muito adotada no mundo, tá bom? Segue aí comigo. Então tá aí, segunda parte. Eu coloquei aqui Ethereum e XDC porque são as duas redes públicas mais conhecidas, tá? Mas nós vamos falar de outras redes também, inclusive redes privadas. Dá uma pausa aí, leia, por favor. Ok, se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like e ative o sininho, tá? E vamos que vamos. Por que Ethereum é tão popular entre os desenvolvedores? Vamos começar falando do desenvolvimento da Ethereum, né? Bom, qualquer programador, mesmo possuindo pouca experiência em programação, conseguirá desenvolver algo em e para Ethereum. Isso porque, desde sua criação, foi pensado por Gavin Wood, né, um dos cofundadores da Ethereum, uma linguagem de programação muito simples, né? Foi ele que idealizou e criou essa linguagem chamada Solidity, que em português seria solidez, né? É uma linguagem orientada a contratos, né, de contratos inteligentes, não diretamente ao desenvolvimento do Ethereum, da Ethereum, né? Então vamos definir uma coisa aqui, gente. Quando eu posso até me confundir em alguns momentos, mas da Ethereum é a rede, do Ethereum é o token, a moeda, tá bom? Mas segue muitos princípios da programação orientada a objeto aí, tá? A linguagem Solid. O código Solid é escrito especificamente para contratos inteligentes, sendo compilado e executado na máquina virtual da Ethereum. É onde inclui o conceito de gas, né? E as limitações de ambientes. Esse gas é o mesmo que vocês vão escutar em alguns momentos de vídeos que vocês vão ver aqui. É o combustível da rede Ethereum. Contratos inteligentes lidam com ativos digitais e um pequeno erro, né, ou descuido em uma sintaxe mal escrita pode levar a grandes perdas, tá? Por quê? Porque a linguagem é muito fácil de ser escrito e, por ser muito fácil, às vezes gera uma certa displicência na hora do desenvolvimento. E o desenvolvedor, naquela pressa para terminar o projeto, não faz uma revisão completa, né? O que seria interessante, uma revisão por pares, mas eles não preocupam com isso. A segurança é primordial e exige um conhecimento aprofundado de padrões e designs seguros e vulnerabilidades comuns, mas isso geralmente é largado de lado, né? Já foi muito observado isso em relação aos projetos desenvolvidos na Ethereum. Esse é o preço que a Ethereum vem pagando por adotar essa facilidade. A gente, voltando aqui, gente, você conhece algum projeto nesse mundão que você já viveu aí na área de tecnologia, algum projeto também que pagou o preço por
por ser bastante fácil de mexer, bastante fácil de utilizar? Pois é, se você pensou no Windows, é isso. Os hackers tinham mais conhecimento na linguagem para desenvolver, qualquer linguagem desenvolvia programas para poder rodar no Windows. E com isso, a facilidade e o incentivo para ataques, né, em sistemas Windows ficou mais evidente, né? Porque eles tiveram uma facilidade muito maior de aprender do que com o Unix, né? O Unix é um sistema mais complexo, feito em camadas, né? E com isso eles até atacavam e algumas vezes logravam êxito, mas na Ethereum eles conseguem, na Ethereum não, no Windows eles conseguem isso muito mais fácil, porque eles aprenderam, aprofundaram, e o Windows ele é de uma programação muito fácil, né? O que eles programavam deixavam muitas evidências de que você poderia desvendar todos as proteções que o Windows oferecia, né? Então ficou muito mais fácil deles atacarem qualquer sistema baseado em Windows do que no Unix e hoje no Linux. Vamos lá. Viper, né? E Fe, né? São linguagens alternativas para EVM. É isso, gente. Eles estão criando agora, em alguns projetos, eles estão criando contratos inteligentes baseado nessas duas linguagens de programação. Viper é inspirada no Python e ela foi projetada com foco ainda maior na segurança e na auditabilidade, com menos flexibilidade de design do que o Solid, para tentar evitar certas classes de bug. Na realidade, não era só bug, é questões de ataque. Só que o Solid, esse não tem como ser retirado do padrão da Ethereum. Até o momento, eles têm que manter a linguagem Solid, né, como uma linguagem padrão, porque é isso que faz com que muitos desenvolvedores estejam participando do desenvolvimento do Ethereum, pela facilidade. Aprender uma nova linguagem é muito mais complicado. Diga-se de passagem, quem está tentando sair da Ethereum para ir para Cardano, né? Já a linguagem Fe é inspirada em Rust, né? E ela é uma linguagem mais recente, também sendo desenvolvida para máquinas virtuais da Ethereum, com o objetivo de ter melhor decidibilidade, né, de gas. Ou seja, você pode decidir se você quer ou não determinado valor, quantidade de gás para um projeto, né? Ou uma execução. E um comportamento mais previsível também, né? É um projeto em estágio inicial, esses dois aí, tá? Diferenças entre blockchain de camada 1 ou um cliente. Meu amigo, você está achando que tudo que ocorre na Ethereum é baseado somente na blockchain de camada 1, né? Para quem sabe o que é blockchain de camada 1, e esquece que existem, ou nunca soube que existe o chamado cliente, né? Veja como que a rede Ethereum é muito complexa. Ela tem a camada 1, que é a Ethereum, é a base, e tem o cliente, que vocês vão saber o que significa. Além desses dois, ainda tem as rollups, que são as camadas 2, e já estão prevendo trazer a chamada camada 3, tá? Mas vamos ficar só nessas. O que é uma blockchain de camada 1? Isso serve para todas as blockchains. Uma blockchain de camada 1 refere-se à rede blockchain fundamental, a base onde todas as transações e contratos inteligentes são processados e validados. É a camada principal que garante a segurança e a descentralização e o funcionamento da rede. Ou seja, gente, tudo aquilo que está distribuído e descentralizado em vários servidores pelo mundo afora
é considerado parte integrante, né? São grande quantidade de computadores distribuídos e descentralizados pelo mundo que garante a formação de uma massa, tá? Uma massa chamada camada 1. Exemplos de blockchain de camada 1 são XRP, XLM, Cardano, Hedera, Bitcoin, Ethereum, Solana, Hyperledger Bezo, Quorum, né, que é baseado no Go Quorum, né, lá da JP Morgan, e etc. Tem muitas blockchains de camada 1 existentes por aí. O que é um cliente Ethereum, gente? Por que eu coloquei agora um cliente Ethereum e não coloquei aqui uma camada 1 Ethereum? Porque a camada 1 Ethereum ela é unicamente a base para todas as blockchains ou DLTs. Já cliente geralmente refere-se a Ethereum, tá? Possivelmente tem outros projetos, né, da ramificação da Ethereum, que são as cópias, né, de Ethereum que modificaram o padrão, criaram outros nomes e tickets, né, como Solana, Avalanche, BNB e dentre outras, até mesmo a Sui, né, Tron, são cópias da Cardano, tá? Não são forks. E eles provavelmente também usam os clientes, só que os clientes são mais focados na Ethereum aqui. Um cliente Ethereum é um software que permite que um computador se conecte à rede Ethereum. É um software, tá? Não é uma blockchain. É como se fosse um navegador de internet, né? Mas em vez de acessar sites, eles acessam e interagem com a blockchain Ethereum e pode fazer várias coisas importantes, como validar transações e blocos, que garante que todas as regras do protocolo Ethereum sejam seguidas. Nesses mesmos clientes pode ser feito isso. Armazena uma cópia de blockchain. Permite que um nó, ou o computador rodando esse próprio cliente, tenha acesso ao histórico completo de transações e permite interações através do cliente e é possível enviar transações, implantar contratos inteligentes e interagir com dApps, aplicativos descentralizados na rede Ethereum. Aí você pega, isso aqui é muito importante daqui para frente, tá? Essas duas informações aqui, validar transações e blocos e armazenar uma cópia da blockchain. Eles podem fazer isso mesmo, pelo que vocês estão vendo aí, mesmo se eles não são um stake. O stake, na realidade, ele é a parte de fonte de verdade da Ethereum, porque é ele que garante a segurança do sistema. Por quê, gente? Baseado na questão dos bloqueios, né? As pessoas têm que bloquear Ethereum lá em determinado servidor, e esses servidores, eles também rodam esses clientes, tá? Cada cliente, ele tem uma certa quantidade de Ethereum armazenada naqueles contratos inteligentes deles lá. Então, eles, além de ser os servidores clientes, eles são servidores de stake também, tá bom? Vocês vão ver a quantidade, quais são os principais, né, clientes existentes. Vamos lá. O que é um cliente Ethereum que faz, né? Desde o demerge, a transição lá do Ethereum Proof of Work para Proof of Stake, os clientes Ethereum são divididos em duas categorias principais, que antes não eram, agora é. Clientes de execução, que são responsáveis por processar transações, executar contratos inteligentes na Ethereum Virtual Machine, que é a máquina virtual da Ethereum, e gerenciar o estado da blockchain. E os clientes de consenso são responsáveis pelo mecanismo de consenso Proof of Stake. É aqui que entra o cliente que controla todos os bloqueios dos etéreos que estão lá para receber recompensa. Os de cima não, da execução não. São responsáveis pelo mecanismo de consenso Proof of Stake, incluindo a validação de blocos.
a gestão de validadores e a comunicação com a Beacon Chain. Para quem não sabe, a Beacon Chain é como se você reunisse todos aqueles validadores que eu já mostrei aqui para vocês do XRP. Todos aqueles validadores se chamam, formando uma massa só chamada de Beacon Chain, só que da Ethereum. Da Ethereum eles dizem que tem um pouco mais de 4.000 validadores. E eu já expliquei a relação desses validadores com as nuvens e o problema disso. Mas a Beacon Chain é o nome da rede. Não existe o XRP Ledger? Pois é, o XRP Ledger é o conjunto de milhares ou centenas de servidores que formam aquela massa chamada a rede XRP Ledger. E os servidores que são clientes de execução e clientes de consensos, eles é quem formam aquela massa de servidores da rede da Ethereum chamado Beacon Chain, tá? Bom, vou falar para vocês aqui cinco validadores de execução que são mais usados hoje e mais 5 que são de validação, né? Não, execução e de consenso, tá? O GET ele é escrito em linguagem Go. Lembra que ele é um software, ele não é a blockchain, ele é um software para interagir com a blockchain. O cliente mais popular e oficial da Ethereum Foundation, aquela fundação mesmo que eles estão tentando criar um DAO, da mesma forma que a Cardano já criou dela, tá? Amplamente utilizado e com grande suporte da comunidade, oferecendo boa flexibilidade para diferentes tipos de nós, né? Seja nó full, light ou de arquivamento. O status desse cliente, ele está ativo e está sendo mantido, né, ativamente aí. Outro é o Nethermind, né, linguagem C# e .NET. São duas linguagens que eles utilizam, pode utilizar para criar ele aí. Criar ou escrever, né? Conhecido por sua performance, estabilidade e recursos empresariais. Suporta arquiteturas modulares e é otimizada para sincronização rápida e de uso de recursos. Status ativamente mantido. C# e .NET. .NET, gente, é uma linguagem de programação exclusiva da Microsoft, tá? C#, se eu não me engano, também a Microsoft tem um dedo danado ali na criação dessa linguagem, que é derivado do C++, tá bom? Então, repare que essa daqui, ela tá focada em performance, estabilidade, tá? E recursos empresariais. E as linguagens de programação montam uma ideia de que a Microsoft está envolvida aqui. Recursos empresariais, performance e estabilidade, C# e .NET, né? E aqui o nome do cliente é Nethermind. Vai pensando aí, vai juntando essas pontas aí. Outro cliente aqui, Hyperledger Bezo. Você sabia que Hyperledger Bezo é um cliente? Pois é. Mas vocês vão ver que ela também é uma blockchain de camada 1, tá? Vamos lá. E já tô lançando informações aqui para você se ligar e não perder o fio, tá? Hyperledger Bezo, linguagem escrita lá em Java. Inicialmente criada pela Consensys sob o nome Pantheon e em 2019 foi doado à Linux Foundation, tá? Para o projeto Hyperledger. E nesse período, quando fez a transição aí, a doação, esse Pantheon passou a se chamar Bezo. E aí ficou no projeto do Hyperledger lá da Linux Foundation, Hyperledger Bezo. Ele é um cliente de nível empresarial, parte do projeto Hyperledger, tá? Parte do projeto, porque vocês viram a quantidade de outros clientes que existe lá no Linux Foundation. Eu mostrei aqui outro dia.
pode ser usado tanto para a rede principal do Ethereum quanto para redes permissionadas privadas, com recursos de privacidade. Ou seja, lembra que eu falei que ele também é um projeto de camada 1, é um blockchain de camada 1, ou seja, ele pode ser usado tanto para a rede principal da Ethereum, ou seja, ele faz aquilo que os outros clientes fazem. Vocês lembram o que o cliente faz? Vamos voltar aqui. Cliente de execução são responsáveis por processar transações, executar contratos inteligentes na EVM e gerenciar o estado da rede. Só que tem aqui, quer ver? O cliente é um software que permite que um computador se conecte à rede da Ethereum, ou seja, o Hyperledger, esses clientes, eles são um software que se conecta à rede Ethereum para fazer tudo aquilo que vocês viram ali. Se você não lembra, volte lá. E aqui você vê que ela também, tanto para a rede principal da Ethereum se conectar lá, né, como um cliente, quanto para redes permissionadas privadas, que aí ela funciona como um blockchain privado, blockchain de camada 1, com recursos de privacidade, inclusive, tá sendo mantido aí e ativo, né? Outro cliente de execução é o Erigon. Erigon, a linguagem dele é o Go. Foi aqui, né, que gerou um fork do Get. Lembra do Get? Esse aqui, né, é o cliente oficial e mais popular do Ethereum Foundation. Pois é. O Erigon, né, é um fork daquele Get que se chama Go Ethereum, com foco intenso em eficiência e armazenamento e sincronização mais rápida, projetado para otimizar o uso do disco SSD e da memória RAM, sendo uma excelente opção para quem busca menor pegada de recurso, né? Ou seja, um servidor mais light, mais barato. O status é mantido aí ativamente. Cliente, e continuando aqui, por fim, o RET, né? Linguagem Rust, né? O R aqui, ó, é de Rust, da linguagem ETH de Ethereum. Por isso colocaram o nome de RET. Um cliente mais recente com foco em modularidade. Modularidade, olha a palavra, tá? Ele pode ser implementado por partes. Eficiência e segurança. Ganhou popularidade rapidamente devido à sua arquitetura moderna e desempenho. O status, ele está sendo mantido ativamente e em desenvolvimento rápido, mas é um dos mais recentes aí. Existem outros projetos de clientes de execução menos utilizados ou em desenvolvimento inicial, como a Kula, escrita em Rust, que é um fork do Erigon, tá? Fork desse aqui, ó. O Erigon já é um fork do Get, né? E agora nós temos aqui um fork do fork, né? Com foco em performance. Agora vamos ver os clientes de consenso. Prism, linguagem Go, um dos clientes de consenso mais populares e maduros. Se você fosse uma instituição e você quisesse montar algo que você não precisasse ficar preocupado, será que vai funcionar, será que não vai? Este daqui seria o cliente de consenso que você manteria no seu departamento de TI, e este daqui, o Get, seria o cliente de execução. Você deveria utilizar os dois mais utilizados aí e adotados, né? Um dos clientes de consenso mais populares e maduros, desenvolvido pela Prismatic Labs, agora parte da Off-Chain, tá? Já é outra empresa que está comandando, a Off-Chain Labs. É amplamente utilizado por validadores devido à sua estabilidade e interface amigável. Também está ativo, né, e mantido aí. Lighthouse, linguagem Rust, desenvolvido pela Sigma Prime, é conhecido por sua robustez e desempenho. Prioriza a segurança e o mínimo consumo de recursos, sendo uma escolha popular entre os validadores, e o status também mantido e ativo. Lembra do cliente anterior lá de consenso que
busca a menor pegada de recurso, otimiza disco e a RAM, que é esse daqui, escrito em Go. Pois é, esse aqui, o Lighthouse, ele é escrito em Rust e faz uma pegada muito parecida ali, né? Para você ter um mínimo consumo de recurso. Então, esse daqui seria um par perfeito para aquele. Tá entendendo como é que você faz essa análise? Para você juntar as tecnologias corretas para você manter sempre um servidor de baixo porte, né, de pequeno porte, mantendo os serviços ativos e sem gargalo. Pois é. O outro é o Teco, linguagem Java, desenvolvido pela Concesys, assim como o Bezo. É um cliente de consenso de nível empresarial projetado para estabilidade e resiliência, adequado para grandes operações de stake. Está mantido e ativo aí. Ou seja, eu usaria este cliente de consenso juntamente com o Bezo, que é um cliente de validação, de execução, que é validação também, né? Nimbus, linguagem NIM, um cliente de consenso light e otimizado para dispositivos de baixa capacidade, como telefones celulares e hardware embarcado, né? Do tipo Raspberry, né? Oferece uma pegada de recurso menor, status ativamente mantido. E o Lodestar, né? Linguagem TypeScript e JavaScript. É a linguagem mais fácil de ser desenvolvida aqui, né? Em termos de cliente. O único cliente de consenso escrito em JavaScript e TypeScript é ideal para os desenvolvedores web e integrações de front-end, permitindo fácil interação com a Beacon Chain, que é a rede principal lá, o nome dado ao blockchain principal da Ethereum, a partir de ambientes JavaScript ativamente mantido. Existem outros clientes de consenso que tiveram participação, mas são menos dominantes ou estão em estágios diferentes de desenvolvimento ou até mesmo descontinuado, como vocês vão ver aqui, ó. O Grandine, né, escrito em Rust, da Chain Safe, né, menos utilizado, ou o antigo Harmony, Go, escrito em Go e foi descontinuado, tá? Porque se vê muitas empresas utilizando algum projeto baseado em Ethereum. E qual o impacto no Ethereum público, nessa moeda que esse povo compra aí, né? Apesar de certos projetos chamados Ripple, né? Certos não, né, gente? Tá escrito ali, eu que errei a leitura. Apesar de um certo projeto chamado Ripple XNS, né, naquela época, depois alterado para Ripple XRP e hoje chamado de XRP, com o ticket XRP, ter sido lançado antes e em pouco tempo passou a se manter, né, antes do Ethereum, né, eu esqueci de escrever ali, e passou, né, a se manter em segundo lugar no ranking das criptomoedas, logo abaixo do Bitcoin. A rede Ethereum surgiu 3 anos depois e muitas coisas aconteceram desde então, de forma que Ethereum assumiu o posto do XRP. Algumas das coisas que aconteceram naquela época foi a entrada massiva dos amigos do rei, né? Como podemos chamar os primeiros investidores de enormes quantidades de Ethereum. O efeito disso é o aumento também massivo do preço e o despertar da ganância por esse ativo que não deveria, né, segundo insights da própria Ethereum aí, ser vendido ao público somente para desenvolvedores, porque Ethereum era somente um combustível para a rede e não um ativo criptográfico. Mas não havia consenso, né, nessa ideia. Vamos lá. Apesar aqui eu separei, né? É a mesma coisa, só que está separado agora, né? Eu vou abrir aqui, nós vamos abrir estes arquivos aqui, ó. Vamos lá.
Como fazer isso sem que os órgãos reguladores considerem esses tipos de segurança de token? Então você acha que hoje não há chance do Ethereum ser considerado um título? Adiamos o lançamento do nosso token por cerca de 7 meses. O Ether nunca foi considerado uma criptomoeda. Sempre o consideramos um combustível, uma das primeiras criptomoedas. Sim, algo assim. E essencialmente porque as pessoas estão doando seus recursos, tudo começou de forma bastante descentralizada. Foi um contexto em que ninguém tinha ouvido falar do termo ICO. Não foi um ICO, nós o chamamos de lançamento de token. Ele foi vendido de forma muito explícita para desenvolvedores de software, para pessoas que pretendiam usar o sistema. Não foi vendido para fins especulativos. Estamos muito confiantes de que ele começou descentralizado e as pessoas o compraram por essas razões e que ele se tornou radicalmente descentralizado. Nunca foi um título e certamente não é agora. Olha só, quando ele fala que ele não era considerado uma criptomoeda, né? Ele era só um ativo digital, né? Ele era só um combustível para a rede. Aqui você vê outra coisa, quer ver? E aquele caso de não ser vendido, né, para qualquer pessoa, só para desenvolvedores, né? Opa, pera aí, gente. Coloquei o negócio no lugar errado aqui. Acho que é aqui. Pera aí que eu tô com falha aqui no sistema. É porque eu colei faltando um caractere ali. Um nível mais alto e conceitual. Você pode pensar no Ethereum 1 como um protótipo. Foi um projeto impossível que foi construído. E precisávamos lançar algo que sabíamos que não seria escalável. Precisávamos fazer isso para descobrir como criar aplicativos descentralizados, descobrir as ferramentas de desenvolvimento e a infraestrutura necessária para criá-los e implantá-los. Precisávamos descobrir se era possível construir empresas em torno de aplicativos descentralizados, porque alguns anos atrás as pessoas pensavam que se tudo fosse código aberto, as margens cairiam a zero. Haveria pessoas copiando todo mundo de um lado para o outro. E claro, isso não é verdade, porque há muito mais envolvido na construção de um produto e serviço em uma empresa além da tecnologia pura. Precisávamos construir uma base de confiança e descobrir o que poderíamos construir em cima disso. Podemos construir uma camada financeira de forma eficaz. Você está dizendo que o conceito de lançar algo que não é escalável e depois reconstruí-lo, ele escala um pouco. Reage ao pensamento inicial. Sim, sabíamos que não seria escalável, com certeza. Bom, vamos agora para a próxima aqui. Cadê? Essa daqui, ó. Quando ele fala sobre não vender para qualquer pessoa, vender somente para desenvolvedores, né? Porque ele não era uma criptomoeda. Vamos lá. Vou colar aqui. Haverá um limite para o valor que uma pessoa pode investir em Ethereum? Uma pessoa pode comprar de qualquer número de identidades diferentes. Podemos limitar o tamanho da unidade de uma venda, apenas para facilitar o disfarce. Digamos que você seja uma baleia e queira um pouco de privacidade, você pode comprar 50 mil unidades. Então ninguém assusta as pessoas com uma compra inicial enorme. Então, se você for real, se estiver planejando investir vários milhões de dólares americanos, poderá fazer isso em diversas identidades. Parece que ele tinha dito que não poderia vender, né, para as pessoas, só para desenvolvedores, porque é considerado um gás e não um investimento, né, um combustível, né?
Solicitaremos uma identidade real na forma de um endereço apenas para garantir que tudo funcione perfeitamente durante todo o processo. Mas não vamos exigir isso. Assim, podemos criar um e-mail pseudônimo sobre compra de identidade e ação. Ok? Ok. Vamos no último aqui, aonde uma pessoa não concordou, ou seja, não havia um consenso nessa ideia que o Joey Lube estava falando ali, né? Ou eles não combinaram, né? Vamos lá. Certo, você sabe. Então é o lançamento que temos. Então vamos começar a pré-venda de Aether em algumas semanas. Então a pré-venda de Aether será uma oportunidade para qualquer um comprar Aether. Mas Aether Qualquer um ou qualquer desenvolvedor? é a moeda interna dentro do sistema Ethereum. É a moeda interna, não é um combustível, não? Como o XRP e o Rebel. É igualzinho o XRP? Ah, rapaz, tá bom. Existe uma grande janela de oportunidade para as pessoas entrarem. Existem apenas alguns dias de uma vida. É algo em que estamos pensando. Podem ser 45 dias, podem ser 30, podem ser 60 dias. Só há tempo. E você não tem um tipo Bom, dá até a impressão que eu tô sendo imparcial aqui, né? Mas a questão é, gente, as divergências, né? Infelizmente, houve muita divergência, muitas coisas sem transparência desde o início, né? Mas vamos continuar aqui. Vamos partir para a nossa apresentação seguinte. Mas é aqui que reside uma vasta ignorância em conhecimento de causa, tá? Não é ignorância a pessoa ser ignorante, não. É o entendimento. Vamos mudar isso aqui, mas é aqui que reside um entendimento contrário, né, do que é o real. Os especialistas em Ethereum, comumente chamado de maximalista, falam aos quatro cantos, né, do mundo que empresas estão adotando Ethereum. E estão, mas estão mesmo. Só que se repararam, né, se repararem bem, eles fazem uma cópia da blockchain. E atenção, cópia não é um fork, tá? Não é um fork. E implementam melhorias em sua empresa, melhorias que a sua empresa necessita. E a rede, obviamente, né, na maioria das vezes, não é pública. Quando eles criam uma cópia, a maioria dessas cópias é privada, né? E nem depende da validação da rede Ethereum. Porque a validação é realizada pela única máquina que roda a instância copiada e modificada, ou por alguns poucos validadores da própria empresa. Por exemplo, se um JP Morgan criou lá um Onyx baseado em Quorum, que é um cliente, ou pode ser também uma camada 1, né? Ele trabalha igual o Bezo. E cada banco JP Morgan distribuído pelo mundo pode ser um validador. E com isso, a rede dele é descentralizada e distribuída, né? Mas não depende do Ethereum. Todo é baseado no JPM Coin, que é a moeda estável lá daquela rede. Beleza? Então, cada cópia que você vê sendo rodada por uma empresa não é o Ethereum. Eles às vezes nem dependem do Ethereum. Só serviu como um laboratório para criar o Ethereum. Aí você fala assim, mas e esses clientes servem para quê mesmo? Os clientes são da rede Ethereum. Quando uma empresa utiliza o Bezo, vamos colocar aqui um exemplo, gente. O Banco Central está usando o Hyperledger Bezo para rodar, para cunhar o real digital, né? E aí o que acontece? Eles estão rodando como uma blockchain privada. Só que se eles quiserem uma fonte de verdade, que não a fonte deles mesmo, que é os servidores
dentro do Brasil, né, e ninguém sabe aonde é que vai estar esses validadores, eles também não vão falar, mas eu diria que seria cada estado do Brasil tem um banco central, né, do Brasil. E cada banco central deve ter um servidor para validar as transações, né, ajudar no consenso, né, das transações. E o Hyperledger Bezel faz isso. Para que isso fique privado. Agora, se eles não têm preocupação e precisa de uma fonte de verdade pública, aí eles podem engatar o Hyperledger Bezel do Real Digital no Ethereum público. O que eu acho que muitas empresas não fariam isso, tá? Por segurança interna, por conformidade, né? E o medo de perder aí a sua dominância, né? A concorrência está acima lá, né? Em cima. Vamos lá. Então, adotar uma cópia de um blockchain, mesmo que existem milhares de empresas fazendo isso, criando suas próprias redes privadas, né? Interconectando outras redes privadas, como vimos na série do Yoshitaka Kitao, né, de funcionário da concorrência, dono do SBI Group, é o nome da série, né, onde a rede IBET for Fin, né, que é baseado em quórum, que esse quórum é baseado também no Go Quorum, né, que é uma instância criada pela Consensys, vocês vão ver, né. Mas e aqui, ó, onde a rede IBET for Fin, que é baseada em quórum, e a rede Programat, né, lá do Japão, que é baseado no Corda, né, da R3, uma plataforma de LED distribuído, quem não sabe, é construída do zero, tá? Não é cópia e não é fork de nenhuma outra, foi construída do zero, com um foco específico em casos de uso empresariais e financeiros. Vou dar uma pausa bem aqui, tá? E aí nós vamos ver esses links bem aqui, ó. O iBet. Quem assistiu a série lá do Yoshitaka Kitao, vocês não ficaram sabendo disso que nós vamos ficar sabendo aqui. Por isso que é bom acompanhar os vídeos aqui do canal. Aqui tá. iBet, né? É um consórcio de blockchain construído e operado principalmente pela Bostry. Quem não sabe, não assistiu lá. Consórcio blockchain. iBet é um blockchain de consórcio. Ela foi desenvolvida utilizando o Quorum, uma blockchain de software livre para empresas. Atualmente está sendo desenvolvido apenas para o mercado japonês. Esse iBet aqui, tá, gente? Não é o Quorum, não. É o iBet. Atualmente está sendo desenvolvido só para o mercado japonês. A iBet é um consórcio de blockchain composto por empresas. Cada empresa do consórcio constrói o seu próprio nó. Nó não é validador. Não é isso mesmo? Nó não, validador. E o conecta à rede. Ou seja, cada empresa participante vai ajudar no consenso da rede, né? Duas redes existem nessa iBet. Existem duas redes de consórcio. A iBet e a iBet for Fin. E nós falamos só do iBet for Fin lá, né? Em conformidade com as leis e regulamentos japoneses. Cada uma delas constitui sua própria rede blockchain. Ou seja, são duas redes aqui. A iBet e a iBet for Fin. Cada consórcio tem sua própria governança independente e opera de acordo com seus próprios termos de referência e diretrizes. A iBet é uma rede na qual qualquer empresa pode participar. São distribuídos principalmente direitos não financeiros, tokens de utilidade. Lá são distribuídos, tá? Para os participantes. A iBet for Fin, uma rede na qual apenas instituições financeiras podem participar. E são distribuídos produtos que exigem a intermediação de instituições financeiras licenciadas no mercado secundário. Ou seja, é uma rede mais ampla, tá? E aqui diz uma rede na qual qualquer empresa pode participar. Aqui
uma rede na qual apenas instituições financeiras podem participar. Aqui é qualquer empresa. Empresa de vestuário, de fábrica de carro, de avião, de roupa, de área da saúde. Já aqui não, aqui é só instituições financeiras, tá? Podem participar, beleza? E aqui, ó, este repositório gerencia as definições de rede e os containers de nós do quórum, né? Que é um validador geral definido pelo consórcio IBET. Ponto. Já matamos um aqui. O quórum, como vocês viram ali, ele é baseado, né? Aqui, ó. Cadê ele? Já saiu. Aqui, ó. É uma blockchain de software livre. Só que você não sabe quem criou, né? E agora você vai saber. O que é Consensus Quorum? Consensus Quorum é uma camada de protocolo de código aberto que se baseia no sucesso do Ethereum descentralizado. A camada de liquidação de valor do mundo real. Eles chamam a Ethereum de a camada de liquidação do valor do mundo real. Aqui, ó. Existem muitas soluções no mercado hoje para as redes empresariais que buscam sincronizar processos, trocar valor e criar confiança em nível de rede no que está sendo compartilhado, né? Aí fala da Ethereum aqui e tal. Aí fala assim: a Consensus Quorum oferece 2 clientes Ethereum. 2 clientes Ethereum. Hyperledger Bezo, que vocês viram que antes se chamavam Patreon, né? E ela doou o Patreon em 2019 para Hyperledger, para Linux Foundation, no projeto Hyperledger, e passou a se chamar Bezo. Para o uso com redes públicas Ethereum, tá? Essa daqui, ó, ela só se conecta, ou ela trabalha como uma rede de camada 1, totalmente privada, como está acontecendo lá com o Real Digital, ou ela se comporta como um cliente, né? Para uso com redes públicas da Ethereum. Ele se conecta à rede da Ethereum. Ele usa a Ethereum como a fonte de verdade. E tudo é validado na Ethereum. Ou com permissão, né? No caso aí, com permissão é quando ele trabalha como um blockchain de camada 1. E o Go Quorum para redes com permissão, só com permissão. Não fala em conectar com a rede Ethereum pública, tá? Quorum só com permissão, tá? Mesmo ele se comportando como um cliente, né? Ele vai ter tudo com permissão, tá bom? Bom, acho que aqui não precisa mais nada. Aqui, Consensus Quorum foi projetado para empresas, né? É uma plataforma Ethereum de nível empresarial da empresa líder de software para Ethereum. Ambos os clientes da Consensus Quorum implementam as especificações do Enterprise Ethereum Alliance. O Consensus Quorum permite que desenvolvedores e consórcios criem rapidamente redes e aplicativos descentralizados blockchain prontos para a empresa, fornecendo documentação robusta, exemplo e ferramentas com modelos, além de integração com pilhas de desenvolvimentos populares. Beleza? Esse é a rede Quorum. E a Programat, que também é baseado na Ethereum, né? Um mundo totalmente novo, né? Aqui tudo relacionado a Programat. Ela não é um cliente, tá? Mas ela é baseada, deixa eu ver aqui, em R3. Essa aqui eu acho que é em R3. Acho que ela tá nesse desenho bem aqui. Saber mais. Essa daqui, gente, aqui, ó. Programat, ela é baseada em R3, tá, gente? É porque eu não tô achando onde foi que a página aqui da Programat é onde tá falando isso, tá? Que é baseado no Corda da R3, uma plataforma de LED distribuído, construída do zero. Por quê? Muita gente acha que não é construído do zero, mas o documento que eu até comentei
num vídeo anterior, é esse aqui, da SBI, ó. Aonde quando você procura aqui, ó, R3, aí você encontra essas informações bem aqui, ó. Essa aqui eu vou traduzir agora em tempo real da gravação, tá, gente? Porque eu vou ter que abrir aqui um tradutor. Vamos pôr aqui. A Associação Japonesa de STOs, criada em outubro de 2019 sob a liderança da SBI Group, já foi credenciada como organização autorreguladora pela Agência de Serviço Financeiro. Um total de 65 empresas participam da associação como membros regulares, incluindo 13 corretoras de valores imobiliários, né? Mas aqui não está falando da tecnologia. Deixa eu ver aqui. Aonde foi a outra aqui, gente? Espera aí. Aqui, ó. Acho que foi aqui. Que diz assim: a BY-FIN, subsidiária local da SBI Group em Hong Kong, e a Hut Ent em Singapura. Ou seja, a BY-FIN e a Hut Ent são subsidiárias da SBI Group. Eu até comentei num vídeo anterior que eu estava descobrindo mais duas empresas da SBI que eu não conhecia. Eu até comentei que uma delas era nos Estados Unidos, não é em Hong Kong, e a outra em Singapura. Empresa de investimentos do SBI Group, essa Hut-Ent, desenvolverão negócios conjuntos para lançar a plataforma SBI Bank, uma plataforma de financiamento de cadeia de suprimento que utiliza a tecnologia blockchain Corda R3. A empresa está considerando a possibilidade de conectar instituições financeiras nacionais a essa plataforma. Nacionais é no Japão, né? Tá lá na documentação que eu encontrei aqui, tá? Ou seja, além de eles estarem copiando a Ethereum para usar como rede principal privada, eles ainda estão utilizando uma rede que nem é cópia e nem fork de nenhuma outra. Foi um DLT criado do zero, R3, tá? Lembrando que a rede do JP Morgan, antiga Onyx, foi renomeada em novembro de 2024 para Kinexys, visando reforçar a tokenização do mundo real e consolidar a visão da empresa sobre blockchain. A Kinexys é baseado no Quorum, que por sua vez é baseado no fork, uma ramificação da Ethereum, né? Especificamente do cliente Go Ethereum. Beleza? Aqui tem as especificações do programático que eu quis trazer, né? Ligando o Quorum com a Ethereum aqui, Corda, né? Só que eles não usam um cliente, eles usam uma cadeia cruzada para conectar a Ethereum, tá? E aqui outras cadeias, ou seja, também por cadeia cruzada, tá? Ou seja, aqui poderia ser Bitcoin, Bitcoin não, XRP, XLM, XDC, por aqui, tá? E aqui a própria cadeia deles. Baseado nessas poucas informações, mesmo que todas as empresas adotassem a sua instância, criassem uma ramificação, uma cópia do Ethereum, em termos de investimento no Ethereum, não influencia em nada, porque essas redes ou serviços de redes blockchain, na maioria, não são públicas e não tem muito interesse em tornar suas transações públicas, expondo toda a horda de negociações dos seus clientes publicamente, já que, como um Sherlock, né, os especialistas desvendariam, né, os padrões nos exploradores, deixando-os pelados diante da concorrência, salvo aqueles que optam em usar clientes como Quorum e Bezo, né, que são clientes da Ethereum. Vamos ver o que tá falando aqui, ó. Em setembro, aqui, ó. Aqui é onde fala que em setembro de 2019 o Pantheon foi renomeado para Hyperledger Bezo, tá? E fala que eles doaram ele para Linux Foundation, tá?
Bom, o Quorum é baseado no Ethereum e é considerado um cliente Ethereum adaptado para ambientes empresariais. Originalmente desenvolvido pelo JP Morgan, né, e depois adquirido pela Consensys. Eu coloquei entre aspas porque ninguém tem ideia de como que eles adquiriram isso, né? Porque tem uma cortina de fumaça aí muito espessa sobre isso, né? A mesma empresa por trás do Hyperledger Bezo aí, que é a Consensys. O Quorum é uma implementação permissionada e privada do Ethereum. Portanto, o Quorum não é um cliente Ethereum do zero, tá? Mas sim uma modificação e aprimoramento de clientes Ethereum existentes, como o Get, com foco em atender às necessidades específicas do setor empresarial, como privacidade, desempenho e permissões. Consórcios apoiados por grandes players financeiros como JP Morgan, Mastercard e outros estão usando o Consensys Quorum para modernizar instrumentos financeiros e explorar ativos digitais. Entre aspas aí, porque isso aqui foi tirado de um site, tá? Exemplo de uso da tecnologia Ethereum. Da tecnologia somente, tá? O Hyperledger Bezo é totalmente compatível com a rede principal pública. Por isso ele é um cliente, né? Permitindo uma variedade de casos de usos baseado em criptografia ou dados públicos. O Hyperledger Bezo permite que as empresas aproveitem o Ethereum público e as redes de valor e o ecossistema de aplicativos descentralizados on-chain com a confiança de um software de nível empresarial. O Hyperledger Bezo, lembrando aqui, fazendo um adendo rapidamente, não usa Ethereum, tá, gente? Não usa o Ether. Ele não tem moeda. O Hyperledger Bezo abre um mercado inteiramente novo de clientes e usuários em todo o mundo, com a confiança, né, da camada de liquidação da Ethereum. À medida que o Ethereum atualizou lá para o Ethereum 2.0, atualiza mesmo, né, porque ainda não terminou. O Hyperledger Bezo será interoperável para garantir escalabilidade contínua e atualizações técnicas para os dApps construídas hoje. Ou seja, gente, o Hyperledger Bezo não usa Ethereum. Se as empresas utilizam o Hyperledger Bezo, é como se ele estivesse utilizando um software do tipo do Linux, em detrimento ao Windows. Se eles usassem o Windows, eles teriam que pagar pedágio, né, para a Microsoft. Se eles usam Linux, é gratuito. Então, o Hyperledger não usa a rede diretamente, né? Ela usa como um cliente, então ela não precisa de... Aliás, ela deveria precisar, quem está operando tem que ter uma carteira da Ethereum para poder pagar as transações da Ethereum, né? Porque ele não vai fazer serviço de graça lá para o Bezo. Ou seja, de certa forma, quem utiliza Hyperledger Bezo tem que comprar. Eles não têm criptomoeda própria, mas eles têm que comprar Ethereum, tá? Para poder pagar as transações lá dentro, se ele estiver trabalhando como um cliente. Agora, se ele estiver trabalhando como camada 1, igual o Real Digital, ele não faz conexão direta nem indireta com a rede Ethereum, então eles não têm que comprar os tokens da Ethereum, tá bom? O Hyperledger Bezo será interoperável para garantir escalabilidade contínua e atualizações técnicas para dApps construída hoje. A XDC, gente, eu resolvi falar um pouquinho só da XDC. É um exemplo de adoção da tecnologia Ethereum, mas não usa a rede Ethereum como uma fonte de verdade, porque ela é a própria fonte de verdade dela. E ainda por cima, para privacidade e segurança, escolheram o Quorum, tornando uma rede híbrida para institucionais. Lembrando que o Quorum é uma cópia do Go Quorum, né? Então, adotar a tecnologia não quer dizer, né, adotar o Ethereum, né? O que quer dizer que até o Ether, né, o ETH, pode ser considerado uma moeda simplesmente especulativa e não de utilidade de fato. É utilidade lá na rede Ethereum, mas para todas as cópias que existem
esses clientes, né, ele não pode ser considerado uma moeda, assim, não pode ser considerado um investimento. É uma moeda de gás, como eles falaram no início, e depois o próprio Vitalik desmentiu. Mas para os clientes, igual o Hyperledger Bezos se conectando à rede pública, ele tem que ter Ethereum para colocar lá e pagar as taxas, né? E não de utilidade de fato para o Hyperledger Bezos, mas para a rede Ethereum é utilidade, né? Já que a rede existente não tem a serventia comercial, já que empresas estão adotando a tecnologia e não o blockchain Ethereum. A tecnologia é você colocar um cliente, né? Adotar um cliente para poder, um servidor com aquele cliente para poder se conectar à rede. Será que tem alguma coisa a ver com confiança, né? Eles não quererem utilizar diretamente, né? Muitas das empresas utilizar diretamente um cliente para se conectar à rede, e sim copiar o Ethereum, colocar um nome, tipo o Quorum, por exemplo, ou utilizar o Quorum ou o Hyperledger como camada 1 e não precisar de utilizar a rede Ethereum. Muitos das rollups estão pensando em largar de validar dentro da Ethereum e se tornar uma blockchain independente. A Ethereum, ela chama de sharding, né, que é a fragmentação da Ethereum. Eles acharam que a fragmentação ia ajudar a Ethereum a escalar mais rápido, mas na realidade está gerando uma ganância externa. Se existiam, vamos dizer, 40 blockchains de camada 2, umas rollups, hoje existem praticamente 40 novos blockchains em ponto de largar a Ethereum e se tornar independente, né? É só um comentáriozinho. A insegurança da rede ou a falta de confiança diante do histórico da rede, somada à facilidade para copiar e adaptar, somada também à facilidade de desenvolvimento, né, encoraja as empresas a criarem as suas redes próprias, ao invés de adotar o Ethereum como uma plataforma ferramental para criar suas aplicações financeiras, DeFi e CeFi, e também ser considerada a fonte de confiança deles. Você não prestou atenção até agora. Ethereum remete à forma com que o Windows passou a dominar o cenário da inovação tecnológica nos Estados Unidos. Vocês já pararam para pensar nisso? E uma das coisas que me traz essa lembrança é isso aqui, ó. Essa aqui é a lista do Ethereum Enterprise, né? Aqui são várias empresas que participam, até a Circle está aqui, ó. Você acha que a Circle iria sim ser vendida para a Ripple, né? Ela faz parte da Ethereum Enterprise aqui. Era mais fácil uma empresa dessa aqui adquirir a Circle do que a própria Ripple. Mas tem gente que acha, né? Eu ainda tô cético nessa história. E aqui, ó, a Sentry, né? As conhecidas aí, blockchain, cadê? É porque tá em inglês, em português. Vamos lá. Chainlink, Circle, tá aqui. Consensys, COT, a COT aqui, ó, da Digit e da Chain, né? Ethereum Foundation, ENS Labs, as que eu conheço, tá, gente? Hacking, JP Morgan, Xbank. Anota esse nome aí, viu? Esse é um nome de peso. Tá aqui dentro, ó, Ethereum Enterprise. Linux Foundation, da Hyperledger Bezos. Lido, que é um DeFi muito ligado ao sistema chinês. Microsoft também está aqui, né? Para quem diz que não investe em criptomoeda, mas está aqui, ó. Por quê? Porque ela e JP Morgan
são as empresas de peso aqui dentro. Para quem nunca leu a respeito, tá? São as empresas que fizeram com que a Ethereum se parecesse com a Microsoft lá no início. Algo como ser ignorante, ser cara de pau, né? Ir lá e fazer e esquecer se tem regulamentação ou não. Depois a gente resolve isso. Olha o MIT aqui, ó. Né? Aquela universidade lá, né? Dos Estados Unidos. OneChain. Bom, pessoal, vamos voltar aqui. Já estamos a 1h05, hein? Eu falei para vocês que isso aqui é chão, né? Lubin, principal pessoa à frente da Ethereum. Vamos ver aqui aonde é que ele trabalhou. Olha, vocês veem uma coisa aqui. Fundador, né, da Ethereum. Ele tá como fundador, gente. Ele não tá como cofundador. Ele tá como fundador. Tomou a vaga do Vitalik aqui, hein? Aqui, ó, CEO e fundador da Consensys. Ah, não, peraí. Aqui é Consensys, é fundador da Consensys. Desculpa aí, gente. Cofundador da Ethereum. Agora sim. CEO dessa empresa aqui, diretor dessa outra aqui, vice-presidente dessa, cientista pesquisador dessa, cientista pesquisador dessa, gerente de laboratório de robótica dessa. Essa é a vida pregressa do Joylube, né? Alguém ou alguma empresa controla Joylube e a Ethereum. Vamos ver isso? Está lá no Odyssey. Vamos lá. Folks at the Ethereum Foundation who kind of controlled things in the background. Foundation. Bom, aqui é o seguinte. Eu não sabia que ele ia vir sem a dublagem. Mas vocês estão vendo que ela é autora do livro The Kryptonians, né? E o que que acontece? Essa é a Laura Shin, uma chinesa, né? Ela conta aqui e conta nesse livro que tem pessoas lá na Ethereum que só de escutar o nome de determinadas pessoas e eles não falam, se fala aqui no livro, eu não li esse livro ainda, que as pessoas tremiam, saíam do ambiente com medo dessa pessoa. Agora ninguém sabe se é JP Morgan, se é a Microsoft ou o próprio Bill Gates, não sei. Tem outras pessoas, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó. Tem alguma empresa ou alguém ou alguma empresa que controla a Joylube e a Ethereum, tá? Então, tá lá no Odyssey isso aqui, aí vocês assistem lá, tá? Bom, esse aí eu não vou poder trazer ele dublado, né? Então, o próximo é a análise técnica referente ao XRP e a Stellar. Na realidade, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou trazer o da Cardano primeiro. Depois da Cardano, eu trago aqueles dois lá, tá bom? Então eu agradeço demais a atenção e a paciência de vocês aí, muita coisa nova aqui até para mim, conta que eu tive que pesquisar. Agradeço demais aí vocês estarem aqui comigo. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.